Sejam muito bem-vindos ao Poder do Salto. Estou com uma convidada maravilhosa, que nós nos conhecemos há acho que 1 ano, 2 anos por aí. E ela é uma mulher muito especial, que já me deu lições de coragem, determinação e não desistir dos sonhos. Comigo está hoje aqui Francineide Alves, um prazer imenso te receber. Tudo bem? Tudo ótimo, prazer todo meu estar aqui com você hoje. Prestem muita atenção na história dessa mulher, que é incrível. Eu já quero começar te perguntando, a Fran ela é consultora Mary Kay, e eu quero te perguntar, Fran, como que era a sua vida antes de você conhecer a Mary Kay? Escola, casa e igreja. Era isso. Passar o dia todinho na escola, como eu sou gestora educacional, é uma área também que eu gosto muito, trabalha com crianças, e também a questão de ir para a igreja. Era esse que era o meu ciclo. Escola, casa e igreja. Como é que era o teu emocional, o teu profissional, tuas relações, né, antes da Mary Kay? Eu sempre fui uma mulher bem tímida, por incrível que pareça. Pode não parecer, mas eu sou muito tímida. Sim. E muito antes de eu entrar na Mary Kay, o meu emocional era bem abalado. Muito mesmo. E às vezes as pessoas até me chamavam um pouquinho de mimada. Eu era muito mimada, muito mesmo. Era aquela pessoa assim, se me dissesse assim algo, já me machucava, eu já me questionava, eu já perguntava por que fulano fez isso comigo. Então, era muito baixo meu emocional. Nossa, na hora de gerir, então, ali na empresa, na escola, era complicado, né, com os professores. Muito. Então, eu acabava assim, eu esquecia que eles eram ali profissionais e eu me apegava a eles como se eles fossem da minha família. Então, a dor, para mim, quando eles partiam, era muito grande. E às vezes eu me questionava e me cobrava muito, porque às vezes eu pensava que o problema estava em mim. E hoje eu entendo que às vezes as pessoas elas precisam partir, elas têm que ir seguir outros caminhos, e muitas das vezes não é como eu quero, é como a pessoa realmente, de fato, ela se sente ali no meio de estar ali no meio das outras crianças. Tem que gostar, tem que amar do que faz. Como que você encontrou a Mary Kay? Ah, gente, a Mary Kay na minha vida, assim, eu digo que foi tudo. Eu na clínica, e ali eu fui comprar uma base na mão da Van, que hoje é minha diretora maravilhosa, e eu encontrei ela e ela disse assim, ó, trocamos os contatos, ela disse, olha, depois eu quero te apresentar a Mary Kay. Aí eu também comprei minha base, minha máscara de cílios, e daí então ela veio perguntar para mim o que seria de mim se eu dissesse um sim, a partir do momento como eu fosse consultora Mary Kay. Para mim, ali tudo, para mim ia ser impossível, porque meu tempo era curto. Então, eu achava que eu não ia dar conta de ser uma consultora Mary Kay e gestora educacional de uma escola. Mas aí eu entendi o segredo, dizer um sim para mim e muitas das vezes dizer um não para outra pessoa. Aí foi o que eu fiz? Entrei normalmente, naturalmente na Mary Kay. E hoje faz 1 ano e 8 meses que eu estou como consultora Mary Kay. Que lindo! Fran, eu sei que você passou por uma questão muito delicada na saúde, né? E com a acromegalia. E muita gente não conhece, não sabe dessa parte da tua história. Conta pra gente um pouquinho. Acromegalia. Antigamente, para me falar essa palavra, nem eu não sabia falar. Eu tinha assim, um pouco até mesmo de receio de falar da acromegalia em si. Hoje não, hoje eu já falo com naturalidade e me aceito como eu sou hoje. Porque até isso às vezes me deixava um pouquinho bloqueada, desanimada. Mas aí, então, quando eu entendi, eu vi que era só uma palavra, aceitar. E tudo isso que aconteceu na minha vida, a acromegalia, ela trouxe para mim a dor, mas assim, eu fico muito feliz que foi a minha irmã, Aldinete, que descobriu, de fato, a acromegalia. Eu nunca me esqueci, quando ela chegou em casa, foi em 2017 para 2018, ela chegou para mim, ela, Fran, eu descobri o que você tem. Hoje ela é formada biomédica, ela não exerce, ela
está em São Paulo, está fazendo medicina, e foi uma área assim que ela descobriu. Eu sou muito grata a Deus, muito mesmo. A Deus em primeiro lugar e ela em segundo, porque foi ela que descobriu. Então, quando ela descobriu, no dia seguinte ela foi lá em casa, a Fran, nós fomos lá, e ela me apresentou para a doutora. Quando a doutora me olhou, que ela olhou de cima a baixo, ela disse assim, a tua irmã tem acromegalia. Foi daí então que eu fui para o hospital, fizeram todo aquele estudo, eu fiz. Então foi assim, tudo muito rápido. Foi no período da pandemia, a minha cirurgia. Ficar ali durante 5 dias, sozinhas, ali me fez realmente assim, refletir tudo. Então, como estava no período de pandemia, eu não precisava ter acompanhante. Acompanhante só quando viesse fazer a cirurgia. Daí, então, eu precisava de um acompanhante. Mas até então, enquanto eu estava lá esperando a cirurgia, eu tinha que ficar um período sozinha. E foi um período assim que eu entrei para dentro de mim e a minha irmã disse, Fran, é rapidinho, é simples. Tu faz a cirurgia num dia, com 2 dias, com 3 dias, tá em casa. Não foi fácil, foi muito difícil. Qual foi o momento mais desafiador? Você sabendo que tinha agora que lidar com a acromegalia, e como que você se via? Você imaginava que, nossa, eu vou ter alguma limitação? Como que foi para você? Na verdade, muito antes de eu saber que eu tinha acromegalia, eu já tinha um monte de crenças. De tantos mestres de série assim para mim. Ah, você não vai ter filhos porque você tem um útero infantil, você tem a menopausa precoce, passei quase 12 anos da minha vida sem menstruar, e a menstruação é a saúde da mulher. Então eu sentia todos aqueles sintomas e a menstruação não vinha. Então, até isso em relação, assim, de relacionamentos, de namoro, para mim foi bem difícil. Então, foi um momento, assim, que, de fato, até para pintar minhas unhas, eu tinha que falar com a manicure e dizer assim, eu quero somente eu e você. Aquele momento só vai ser entre mim e você e pronto, porque eu tinha vergonha dos meus pés. Eu tinha vergonha, não totalmente das minhas mãos, porque elas sempre foram gordinhas, mas os meus pés eu tinha muita vergonha. Até para mim comprar um calçado eu não comprava, eu mandava fazer. Sim. Porque de fato assim era bem constrangedor, porque meus pés chamavam muita atenção. Para quem não conhece, Fran, a acromegalia ela faz com que você tenha os pés maiores, é isso? Isso. Deixa aquela pessoa bem gigante. Bem gigante. Aquela, o rosto também fica maior. O rosto, as mãos, os pés. Então ela mexe muito com todo o corpo da mulher. Deixa mesmo a gente mesmo bem gigante, vai crescendo. Então passa um período da minha vida sem usar anéis, porque os anéis não me entravam. Então eu passei um período da minha vida, de fato assim, que até as minhas sandálias, hoje não, hoje eu não mando fazer, mas um tempo atrás eu tinha que mandar fazer as sandálias. Isso mexeu muito com a tua autoestima, com a possibilidade de ir para outros lugares. Muito. Talvez até de receber convite e acabar não indo, né, para aquele evento. Eu disse muito não, eu não queria, porque as sandálias eu achava lindo nos pés das outras pessoas, de outras mulheres, mas quando chegava para mim não entrava. Tinha que ser mesmo um sapato ser feito para mim, tinha que ser feito para o meu pezinho, que hoje eu amo e cuido e zelo dele, que hoje é ele que me sustenta. Mas antigamente era muito frustrante. Às vezes, até quando eu estava na manicure, às vezes quando eu estava saindo, sempre tinha um comentário. Então, eu ligava para ela e dizia assim, ô amiga, por favor. Eu chamava até hoje dela cheirosa. Ela que ajeita minhas unhas. Eu sou cheirosa, só entre mim e você. Ela, tudo bem. Então, é uma situação assim, bem delicada. Para muitos pode achar que isso é besteira, porque tem outras doenças que são bem mais graves. Mas isso, ele mexe muito com toda a mulher. Mas então, esse é o teu limite, porque assim, meu limite. Quando as pessoas falam, é igual quando a gente fala pra criança, né? Quando a gente fala assim, mas tá chorando só porque você ralou o joelho, tá, mas aquele é o máximo de dor que aquela criança conhece. Sim. Então, quando a pessoa fala, não, Fran, mas tem doenças que são, né, piores, que dá pra ver muito mais, que abala mais a autoestima da mulher, tá, mas essa era a tua doença, a tua situação, é o máximo de dor emocional que você conseguia lidar. E Deus sabe das coisas que a gente aguenta, né? Com certeza. Então, assim,
Uma coisa é a gente julgar no outro, outra coisa é a gente estar na pele e vivenciar. E quando eu falei de eventos, hoje em dia eu sei que você está em todos os eventos, eu sei que você vai para todos os lugares, né? Eu até escutei recentemente uma pessoa falar assim, gente, ela está em todos. E eu amei ouvir aquilo, porque eu já sabia, né, do que você passou antes, né? Então, assim, é algo tão simples. Nossa, ela está em todos os eventos. Mas não foi simples, a jornada, o processo não foi simples. Para você estar hoje com um sorrisão como você fica, recebendo as pessoas, ali com os produtos Mary Kay, lidando diretamente com o que foi a tua maior dor, que foi a autoestima, né? Porque nesse processo não é só as questões de estar em um hospital, que também é muito difícil, de passar por uma mesa de cirurgia, que também é muito difícil, mas o dia a dia, o cotidiano, o ir comprar um pão, que seja, a gente tem as nossas dores que quase ninguém para pensar, né, naquilo ali, receber um pai na escola, receber uma mãe na escola, são coisas que te colocavam em exposição com o público e que você muitas vezes talvez não queria ser vista naquele momento. Teve algum momento da doença que foi mais desafiador, assim, quando você viu que estava talvez deixando o teu corpo de um outro estado, que você talvez se olhava e não se reconhecia? Teve algum momento que foi muito chocante para ti? Teve sim, quando eu me olhava no espelho, porque eu sempre gostei de espelho, sempre é bom a gente se espelhar. E quando eu olhava a minha mãe, a minha irmã mesmo, a minha mãe, elas são muito vaidosas. Sim. Não é à toa que as minhas sobrinhas também não são vaidosas, seguiram aí todas. Mas assim, quando eu olhava, eu admiro, assim, quando a minha irmã ficava usando aquelas maquiagens, eu não usava. Minha maquiagem era base, pó e o batom. Só isso. Era só isso. Eu não sabia passar um blush, não sabia passar uma sombra. Isso aí não era comigo, eu não era muito vaidosa. Eu era muito tímida, eu era muito na minha, eu era muito de observar. Então, assim, quando eu cheguei a ser um ponto assim, de me olhar no espelho e dizer assim, quem é essa mulher? Então, assim, eu olhava aquela mulher ali e dizia assim, do que ela é capaz, o que ela pode fazer. Então, são coisas assim que nós se questionamos e perguntamos para nós mesmos. Eu, particularmente, me questionei muito. E eu me cobrava muito. Então, foi daí então que eu percebi, olhava para os meus pés e dizia assim, não. Então, quando eu descobri realmente o real da acromegalia, que existia realmente, e quais seriam as minhas limitações, e quais seriam as minhas barreiras e desafios, eu passei a desafiá-los. Eu passei a me amar, me aceitar como eu sou e ter meu amor próprio. Então, hoje eu marco com a minha manicure e digo assim, vamos lá. Então, por mais que a pandemia passou, mas hoje ela faz tudo muito bem agendado, mas se chegar alguém, eu tô lá de boa, tô feliz, amo meus pés, porque é ele que me sustenta, é ele que me mantém de pé. Então eu tenho que amar e zelar ele, eu tenho que zelar e amar quem eu sou, como eu sou e me aceitar. E isso me faz eu me tornar uma pessoa cada vez melhor. Nossa, a gente te ouve falar, Fran, e a impressão que dá é que você tem um compromisso muito grande, muito forte com você mesma, com a mulher Sim. que você é e a que você está mudando para se tornar cada vez melhor. Com certeza. Então existe um compromisso que fica acima dos desafios, das dores, da doença, né? Nesse processo de dor, o que foi mais importante para você? A fé, a família ou o propósito? A fé foi a base de tudo. Porque sem fé a gente não chega em lugar nenhum. Mas a minha família foi a minha base também de tudo. Porque são três coisas que caminham junto. Sim. Então, se eu não colocasse a fé, a minha família e o propósito aonde eu queria chegar, talvez hoje eu não estaria aqui com você, no Poder do Salto. Nossa, que importante. Que importante. Fran, quando foi o momento que você disse assim, eu preciso de um ambiente novo, eu preciso de algo novo para fazer? Qual foi o momento? Porque às vezes a gente não percebe, mas o que acontece na nossa vida só acontece porque antes a gente acreditou que poderia acontecer. Em algum momento, pode lembrar aí na sua cabecinha, que está em casa agora assistindo a gente, quando você quis algo,
Você desejou algo, talvez você verbalizou algo, talvez você pediu a Deus, e que aconteceu lá na frente, que você pode estar vivendo hoje, né? Alguma oração aí, se você lembrar, teve um momento que você desejou. E o desejo para mim está muito ligado à fé, porque se eu desejo algo é porque eu tenho em algum lugar em mim, eu acredito que consigo, né, ter aquilo. Então, assim, qual foi o momento que você percebeu? Eu preciso de um fôlego novo, de um respirar novo. Qual foi o momento? Quando eu entrei na Mary Kay. Isso aí, para mim, tudo foi novo. Eu mesma, eu imaginei que eu não ia chegar onde eu estava, onde eu estou hoje. Sim. Tudo que eu vivi, tudo que eu estou vivendo. Então, para mim, o que era impossível se tornou tudo irreal. Lógico, eu tenho muitos projetos, tenho sonhos. Quem é que não tem seus sonhos, seus projetos? E eu ainda tenho muitos ainda para ser realizado. Isso é muito importante. Que a gente, assim, independente de onde a gente chegou agora, a gente sempre tem um novo projeto, um novo sonho, né? Como que você concilia hoje a tua função de gestora educacional com a de consultora da beleza? Hoje eu sei lidar com as duas coisas muito fácil e simples. É desafiador? É. É fácil? Sim. Não. Mas assim, é tão gratificante, eu posso estar cansada, mas quando eu olho no meu celular, lá, Fran, eu quero um protetor, eu quero uma base, eu quero isso, eu quero aquilo, eu tenho o maior prazer de chegar em casa, montar o meu kit e levar para cliente. Eu posso estar cansada como for, mas essa satisfação de levar o autocuidado, o bem-estar, como a minha outra cliente vai se sentir, nossa, isso não tem preço. Você hoje trabalha diretamente com a autoestima da mulher, né? Sim. Você já passou por alguma situação que foi difícil e você teve que aconselhar, você teve que direcionar, né? Às vezes a gente que trabalha com o público feminino, a gente chega muita coisa na nossa mesa, digamos assim, né? Existem casos que a mulher está definhando ali no que ela é, perdida de si. Já aconteceu de você, enquanto faz uma venda, você atende uma pessoa, uma mulher que chegou para você nesse estado e te contou uma história que te marcou? Sim. Até mesmo, por incrível que pareça, Raíssa, até mesmo muito antes de eu entrar na Mary Kay. Nossa. Muito antes mesmo, já tinha mulheres que, de fato, chegavam até a mim e falavam, conversavam. Lá na escola mesmo, na minha sala, quantas mulheres, mães, não chegaram ali para conversar, pessoas próximas, amigas, que foram ali somente para deixar algo e, de fato, eu olhar para ela e dizer assim, me dá um abraço. Um abraço, ele diz muito mais do que 1000 palavras. Sim. Então, eu já vi em mulheres isso, muito antes de entrar na Mary Kay. E o que mais me marcou quando eu entrei na Mary Kay como consultora, como já na área da educação como gestora, o que mais assim me chama a atenção é a confiança delas. É eu ver como elas estão hoje, como elas eram antes. Mulheres chegar para mim e dizer assim, eu vou jogar tudo por alto, chega até aqui. E eu dizer assim, não, vai mais um pouquinho. Você consegue. E, de fato, isso é importante. Palavras, ela tem um grande poder. Palavras, ela tem um poder tão grande que, às vezes, nós mesmos, a gente não consegue imaginar o poder que ela tem. Porque a palavra, quando ela é lançada, ela tem o poder de destruir e de construir algo. Então, eu já tenho isso muito antes como consultora Mary Kay. Esse autocuidado. Eu tô encantada com o que você falou, porque você passou por um desafio enorme, enorme. E quando eu perguntei o que você faz, né? Quando chega ali uma mulher que te pede um direcionamento, já aconteceu, que você contou um pouquinho, em nenhum momento eu ouvi você falar, mas eu tenho acromegalia. Você tá só com esse problema? Não teve um comparativo. Não.
né? Então, assim, você entende que o ser humano ele é um ser individual, que tem suas Sim. problemáticas individuais. Com certeza. Isso é muito bonito. Parabéns pela postura, pela mulher que você é, porque isso é de uma maturidade emocional muito grande, porque é natural que o nosso cérebro já dê aquelas soluções de comparar mesmo com o outro, dizer assim, não, mas, nossa, esse teu problema é tão pequenininho, né? Olha aqui o meu como é grandão. E aí, às vezes, a pessoa que tá buscando um direcionamento, que confiou a você a história dela, ela sai dali mais machucada, mais se culpando mais. Tipo, nossa, realmente, o problema dela é enorme. Olha aqui, eu tô sendo ingrata. E não é sobre ser grato ou ser ingrato, é sobre o peso que cada um carrega. E quando alguém chegar pra você e te perguntar, te pedir um direcionamento, tenha esse nível de maturidade e sensibilidade, porque você não sabe como foi o dia dessa pessoa, você não sabe como tá sendo a vida dessa pessoa, você não sabe nem até onde ela realmente te contou sobre o que ela tá passando. Porque muitas vezes a gente conta por camada, né, Fran? Sim. A gente não conta tudo, a gente conta ali até o que a gente consegue falar sem chorar, às vezes. Justamente. E a gente acaba contando algumas coisas, então tenha essa sensibilidade de olhar para o outro e ter essa maturidade. Quando a gente carrega aqui esse nome, né, poder do salto, a gente carrega um nome muito poderoso, mas o poder, ele tá nas pequenas coisas, ele tá no olhar simples, ele tá num abraço, ele tá num aconselhamento. E isso é poderoso, essa corrente realmente é poderosa. E não se sentir como se você fosse a pessoa que mais teve peso, que mais carregou, que mais teve problema e se superou, e ficar falando disso o tempo todo sem ouvir o outro. Então, o que você faz é muito importante. Eu acredito que por isso é que você tem muito sucesso no que você faz. Eu creio. Amém. Amém. Fran, agora conta para essas mulheres que estão nos assistindo que elas têm também uma rotina intensa como você. Dá para ser consultora Mary Kay, mesmo com uma rotina intensa? Ah, sem dúvida. Gente, ser uma consultora Mary Kay, você fazer um atendimento ali pelo WhatsApp, aí às vezes a cliente mora num lugar tão distante. Gente, um moto Uber entrega facilita muito a nossa vida. Gente, que bom. coisa maravilhosa. Então, às vezes, a Fran tá falando isso porque não tem filhos. Mas, gente, se a gente se organizar, fazer o nosso planejamento, você no final da noite tá dormindo o seu filho, a gente consegue sim. Às vezes nós vivemos no piloto automático e eu até disse para mim mesmo que eu não uso mais essa palavra correria, porque nós já vivemos numa sociedade totalmente agitada. Sim. Então, se nós não se planejarmos, se nós não se organizar, se nós não fazer a nossa própria agenda do que nós vamos fazer, realmente, de fato, a gente vai atropelar muita coisa. Sim. Mas é uma coisa assim, quando é uma coisa planejada, que você tem uma meta, que você coloca uma meta na agenda ali para um mês, você se torna uma consultora Mary Kay sem sair de casa. As minhas ações, finais de semana, feriado. Então, eu levo a Mary Kay como consultora como um hobby. Eu vou ali me divertir, eu vou conhecer pessoas, criar conexões, eu vou conhecer pessoas novas, mulheres, histórias incríveis que eu posso aprender também com ela. E isso é bom. Então, eu sei gerenciar o meu tempo. Então, eu sei quando eu estou sendo como gestora, se tem uma cliente, eu digo, tal hora. Então, eu posso mandar pelo Uber entrega. Então, se for, o Moto Uber nos ajuda muito. Então, olha só, você empreendedora que gostaria de aumentar a tua renda, de aumentar também o teu network, porque a Mary Kay, ela vem com tudo isso para você. Com certeza. Ela vem com apoio imenso, de conhecimento, didática para você aprender. Ah, mas é porque eu não sei vender uma base. Você sabia antes de entrar na Mary Kay? Não. Você aprende tudo ali dentro. Aprende. Você realmente consegue gerenciar o teu tempo. Você consegue estar aí sentada onde você está agora, estar fazendo uma venda e aumentar aí, né, os teus clientes. E por aí vai, né, Fran? Com certeza. E Raíssa, o bom de tudo isso, que a equipe, a nossa diretora, ela não deixa nós sozinha. Ela coloca desafios constantemente. É diário. Muito bom isso. E os desafios é para que nós possamos conhecer. E tudo nessa vida, a gente tem que estudar e conhecer.
Nada nessa vida a gente vai entrar e vai dizer assim, não, eu sei de tudo. Não. Nós somos seres humanos, nós sabemos que todos os dias nós aprendemos algo novo. Então não adianta a gente entrar e dizer assim, não, eu vou entrar e vou saber disso aqui hoje. Não, vai ter que estudar. Tudo é autoconhecimento, tudo é a questão de você sentar ali e conhecer o produto. E com certeza ser uma consultora Mary Kay de qualidade. Olha aí, tá vendo? Você pode estar agora deixando dinheiro na mesa. Com certeza. Fran, como é que as empreendedoras que estamos assistindo, as mulheres, elas podem te encontrar? Seria através do teu Instagram, teu WhatsApp? Qual que é o meio mais rápido e fácil para elas te encontrarem, caso elas se sintam aí chamadas? Rapaz, eu me identifiquei e quero ser uma consultora Mary Kay, eu quero pelo menos saber um pouco mais, porque através da informação é que a gente realmente vê se aquilo é pra gente ou não, né? Então, qual que é o contato? É o WhatsApp, 989-9983-3338, e o nosso Instagram, que é o @franalvesas. O que você diria para essas mulheres que estão sentindo aí que pode ser que elas sejam uma consultora Mary Kay? Que nós devemos sim dar um sim para nós mesmas. E quando a gente pensa assim que nós estamos no fundo do poço, sempre vem alguém e nos puxa para que de fato possamos acreditar nos nossos sonhos, nas nossas metas e acreditar em nós mesmas. E ser uma consultora Mary Kay não é somente ter dinheiro, mas é você levar o bem-estar, o autocuidado, a confiança do produto que você está carregando ali com você. Porque os produtos, a base Mary Kay número 1 é sem comentários, mas é acreditar em você, acreditar que você pode ir muito mais além. Porque se você disser um sim para ser uma consultora, você pode muito mais ir além do que você imagina. Muito bom, Fran, muito obrigada por isso. Fran, me veio agora uma outra pergunta, que acredito que as mulheres que estão em casa e passando por dores, passando por situações difíceis, o que você recomenda que essa mulher procure? Ela, sem querer falar para ninguém o que está passando, sem querer se expor, né? E uma mulher que ainda não se conhece muito bem, o que você mais recomenda para ela? Assim, encontrar uma mulher desse jeito, se lamentar para o outro, ou então falar do que está acontecendo, não vai ajudar muito. Eu, particularmente, eu gosto de entrar dentro do meu quarto, como já aconteceu várias vezes, entrar no meu quarto, fechar a porta, chorar, e acordar no outro dia linda e plena, como se nada tivesse acontecido. E o bom de tudo isso é nós se posicionarmos. Se posicionarmos, levantar cabeça. Esse negócio de levar algo nosso, às vezes, para o Instagram, o WhatsApp, até mesmo para a nossa melhor amiga, que eu costumo dizer que minha melhor amiga é minha mãe. Sim. Ela é minha mãe, mas assim, a sua melhor amiga, talvez ela não vê você como sua melhor amiga. E assim, vice-versa. Então, o melhor de tudo é falar com Deus. E, acima de tudo, é saber a sua identidade. Quem eu sou? O que, de fato, eu estou fazendo aqui? O que eu quero para a minha vida? E como eu posso fazer? Então, acima de tudo, é conhecer-se. É eu me conhecer e a pessoa também se conhecer realmente, de fato. Porque falar, murmurar, não vai resolver. Exatamente. Problemas, todos nós temos. Sim. Situações, nós vamos se deparar sempre. Eu costumo falar que cada pedra que atravessa no meu caminho é uma pedrinha para construir meu próprio castelo. Sim. Então, quando eu parei de murmurar, eu parei de ficar me lamentando de certas coisas, muitas coisas melhoraram para mim mesma. Porque murmurar não é bom. Falar, disso e daquilo outro, também não é legal. Sim. Então, tem muitas pessoas hoje que me questionam. Você está vendendo produto, você não sabe. Como eu fui muito criticada no início. Uhum. Mas eu simplesmente tampei meus ouvidos
E isso me fez me conhecer melhor quando eu fiz análise corporal. Quando eu me conheci verdadeiramente, quem realmente eu sou. Quando eu passei a me conhecer o que eu tinha dentro de mim. Quais seriam as minhas limitações. E isso me ajudou muito. Porque eu não tinha muito, eu era muito explosiva. Às vezes a pessoa me dava uma resposta, eu dava duas. Em cima. Era em cima. Muitas das vezes, a pessoa que fala, às vezes ela não é nada sobre mim. É tudo sobre ela. Às vezes ela chega, ela quer simplesmente pedir um pedido de socorro, e se nós não sermos mesmo resilientes, respirar fundo, oferecer um café, uma água, a gente vai se estressar e a gente não vai chegar a lugar nenhum. Então, eu acredito muito de entrar no quarto e falar com Deus. Porque até aqui, Deus ele tem realmente me fortalecido. Então, quando eu parei de murmurar, as coisas melhoraram para mim. Porque eu parei de falar e comecei a observar mais. E é tão perigoso, né, Fran? A gente tá ali mexido com uma emoção, como a raiva, por exemplo, né? Ou a tristeza, a mágoa. A gente tá ali em meio àquela emoção e a gente chega para a primeira pessoa que a gente vê na frente, desesperada para falar sobre aquilo, e a gente começa a falar. Ali a gente expõe as nossas fraquezas, ali a gente expõe as nossas inseguranças. E o que essa pessoa vai fazer com essas informações, né, sobre a gente? E eu não tô falando que você não deva desabafar, mas muito cuidado, seja muito seletiva, porque a melhor opção é entrar pro quarto, né, e falar com Deus, porque até para você falar depois para uma outra pessoa, você vai selecionar melhor até onde e o que você vai falar para essa pessoa. Justamente. E cuidado com o que você espera ouvir do outro, porque a percepção do outro pode ser completamente diferente da sua. A Fran citou aqui sobre a análise corporal, que a gente sabe que nós temos traços diferentes, nós temos personalidades diferentes. Então, quando ela entendeu, eu lembro quando a gente fez a análise, ela entendeu algumas coisas até sobre os colaboradores, né, sobre outras pessoas, do porquê que agiam como agiam, que não era maldade do outro, que é só a forma de funcionar. E isso realmente é muito libertador. Então, cuidado com o que você fala para as pessoas, com a intensidade que você fala para as pessoas, porque você pode estar simplesmente se expondo para a pessoa errada, no momento errado, com a emoção errada, e você pode tomar uma decisão de cabeça quente, porque o outro às vezes pega a nossa pilha, né? A gente chega para reclamar, e a amiga da gente tentando fazer o bem pra gente fala, é mesmo, faz isso mesmo. E aí você vai lá e acaba tomando uma decisão muito movida ali pelo que está sentindo no momento. Então, é calma, né? Não vamos decidir precipitadamente e muito menos movida a emoções e reclamação. Fran, já aconteceu de uma mulher chegar assim desesperada na tua mesa, sei lá, eu vou terminar com meu marido, eu vou fazer isso, e você calma, e você atender ela ali, e às vezes ela sair da conversa assim bem mais calma, bem mais tranquila. Já aconteceu isso também? Já aconteceu uma cena bem parecida. Tipo assim, a pessoa querendo praticamente me degolar. Meu Deus. Tipo assim, se pudesse tirar meu pescoço, tiraria. Nossa. Mas já aconteceu umas situações muito, muito bem parecidas com essas, que é até bizarros. Hoje em dia, quando eu me lembro, eu vou sorrir. Porque eu não tinha esse comportamento. Tem alguma que tu pode contar pra gente sem falar o nome da pessoa? Ah, sim. Tem alguma aí? Conta pra gente. Quando eu falei para uma pessoa que não tinha mais vaga na escola. E quando essa pessoa, e na época eu era simplesmente ali uma auxiliar, sim, fazendo as matrículas, e eu sofri esse trauma. Sim. Eu passei anos e anos sem abrir matrículas, é tanto que hoje eu me adaptei, até mesmo por conta da pandemia, que hoje eu só faço matrículas agendadas. Então eu me assustei com aquela situação. Eu estava vindo do hospital com a minha mãe foi para casa e eu desci, quando eu me deparei com aquela fila enorme lá na porta da escola. E quando eu vi aquela fila, que eu entreguei a essência, e quando eu falei que não tinha mais vaga, a pessoa apontou o dedo. Nossa. Falou muitas coisas para mim. Ah, mas isso não é justo, eu tô aqui. Eu digo, mas a escola abria 8 horas, as matrículas estavam abertas para 8 horas, então não tinha necessidade de você chegar às 5.
Eu muito bem tranquila. E ele apontou o dedo assim. Então, assim, foi Nossa. uma situação bem constrangedora, porque ele era homem, Sim. mas também com mulheres também bem difíceis, também da mulher chegar e entrar na minha sala, chorar e dizer que não dá mais. Então, tá passando por situações bem difíceis, simplesmente ela entrar chorando e sair sorrindo, já aconteceu muito. Ai, que lindo. Já aconteceu muitas vezes. Às vezes é uma coisa que, dentro da minha família mesmo, se o conselho fosse bom, ninguém dava, vendia. Então, até mesmo, agora mesmo, o motorista falando, ele diz assim, dona Francineide, o conselho, todo mundo dá, mas às vezes nós mesmos está dando aquele conselho, a gente não está praticando. Se nós formos analisar, realmente, a gente salva a vida de uma pessoa, às vezes a gente está até numa situação bem delicada, numa situação ali sem saída, e a gente não consegue se sair. Por conta de situações que a gente ajuda o outro, mas a gente não consegue se ajudar. Nossa. Então, são situações bem complicadas. Meu Deus, verdade. Olha, essa frase é pra anotar, viu? Você que tá em casa, aproveite. O que te move hoje, Fran? O que me move hoje? Ai, são tantas coisas, Raíssa. Assim, é Deus que me move de ser uma pessoa hoje cada vez melhor. Saber que eu tenho pessoas que eu posso contar, a minha família, apesar dos altos e baixos, de eu saber que eu não poderia chegar onde eu estou hoje, isso me faz eu ir muito mais além, me faz eu acreditar mais em mim mesma, sem precisar ali de um ombro. Não é dizer que a gente não precisa de outra pessoa, a gente sempre vai precisar. Sim. Mas assim, o que me move hoje assim, é o amor próprio. É saber quem eu sou hoje de verdade. É saber que muitas coisas eu deixei para trás e que eu não me arrependo. Muito bom. O que é viver de forma leve? Ai, gente, coisa melhor na vida é se tornar livre, leve, solta e você fazer algo sem medo. É possível fazer algo sem medo? Maravilhoso, sim. É porque é uma coisa que as pessoas acham assim que vão sempre conviver com medo, mas quanto mais a gente se conhece, a gente percebe que a gente vai vivendo, né? Justamente. Então é tão bom. Agora, recentemente, eu estava no retiro e eu participei de uma dinâmica muito linda. Deixar nossas amarras, que de fato nos prende. E foi uma das palavras que eu deixei lá para trás, foi o medo. Ai, E muita coisa que me limita porque eu tenho medo. Então, eu coloquei na minha mente que muitas coisas que eu vou fazer para o meu crescimento profissional, pessoal, eu tenho que deixar o medo de lado. Porque se eu não seguir meu caminho, como é que eu vou dirigir meu próprio carro? Sempre está dependendo do outro. Por conta do medo. Mas agora eu aprendi a enxergar de uma outra forma. Se eu tenho medo disso, então eu vou transformar esse medo num desafio para mim. Então, quando eu digo para mim ser livre, leve, é buscar algo para mim mesma, que seja bom para mim, que seja bom para a minha vida profissional e pessoal e também como pessoa. Eu, Francineide, eu fiz isso porque eu não tive medo. Então, hoje, a minha meta agora é dirigir sem medo. Então, hoje, eu só não vim sozinha mesmo no meu carro por conta da marcha. Então, a marcha é desculpa. Mas quando eu ajeitar a marcha, será que eu vou continuar com essa mesma crença limitante dentro de mim? Então, eu posso, eu quero, eu vou conseguir. Então, palavras, ela tem um poder. Então, que nós possamos ser leve com nós mesmas todos os dias. Uau! E acordar e dizer assim, bom dia, vida, respirar o fôlego da vida e agradecer todos os dias. Meu Deus, que lindo! Eu sou fã dela, viu, gente? Então... Obrigada. Fran, nossa, foi muito lindo tudo que você trouxe. E realmente a gente vê leveza você falando. A gente sente uma verdade muito grande.
E eu quero finalizar com a última pergunta para você. Se você pudesse não se esquecer de algo, que talvez é algo que te impulsiona, talvez é algo que te conecte contigo mesma, se você pudesse nunca esquecer de algo, e você pudesse falar para sua eu do futuro, daqui a 5 anos, para essa Fran nunca esquecer disso, o que você falaria para ela? Não desistir dos seus sonhos. Porque essa Franceneide, ela tem muitos sonhos. E de tudo que eu sei, de tudo aquilo que eu devo aprender ainda, é não desistir dos seus sonhos. É acreditar, confiar e descansar nele, porque Deus, Ele é Deus de todas as coisas. E eu sei que eu vou conseguir conquistar aquilo que eu quero. Amém. 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 Vai sim. Fran, muito obrigada pelo teu tempo. Muito obrigada por vir aqui transbordar pra gente tua história, seus desafios e como que você conseguiu resolver muitas questões emocionais, profissionais, de autoestima e como que você hoje está transbordando para a vida de outras pessoas através da Mary Kay também. Acredito que você ainda vai encontrar muita gente que precisa te ouvir. Precisa passar assim horas te ouvindo. E amém por isso, amém pela tua vida, pelo teu propósito que tem no teu coração. Tem coisas que mexem muito com a gente, assim, quando a gente fala, nossa, eu vou fazer isso, o nosso coração parece que, né, eu preciso, eu tenho essa necessidade de transbordo e eu vejo muito isso em ti. Tem uma sabedoria muito única, parabéns por isso. Muito obrigada. Deixa novamente pra gente o teu arroba, para as mulheres te encontrarem. @Fran Alves AS. Esse aí é o meu Instagram. Muito bem, sejam todos bem-vindos. Segue lá, viu, gente? Esse foi o Poder do Salto, uma realização Media Hub 92. Foi um prazer imenso te receber. Muito obrigada, Raíssa. Tchau, tchau, gente.